Eu quero falar sobre algo que tem sido muito comentado, mas pouco compreendido. Um tema que exige mais discernimento do que reação. Embora muita gente trate isso como uma questão política, esse tema, na verdade, é profundamente espiritual. É um debate que sempre reaparece, mas quase sempre no lugar errado. Por isso eu quero, com você aqui, fazer uma separação daquilo que é barulho daquilo que é verdade. Nos últimos dias, um documento publicado em Washington, D.C., Saving America by Saving Families, reacendeu debates antigos, especialmente no meio adventista, sobre a questão do descanso dominical como um dia uniforme. Imediatamente, esse tipo de publicação costuma ser lido à luz do chamado decreto dominical. E quase sempre, o debate escorrega para um campo partidário político. E a pergunta que as pessoas fazem é a seguinte: afinal, esse decreto ele vai vir da direita ou da esquerda? Dos republicanos ou dos democratas? Alguns associam essa possibilidade aos republicanos, por sua postura mais conservadora, sua proximidade com o protestantismo histórico, sua valorização da ordem e da lei. Outros, por sua vez, enxergam mais risco nos democratas, associando esse grupo a modelos autoritários, imposições estatais e até mesmo paralelos com sistemas de inspiração comunista. O problema, pessoal, é que esse tipo de leitura, além de ser reducionista demais, não encontra apoio nem na Bíblia e nem no espírito de profecia. E é exatamente aqui que Ellen White traz um esclarecimento decisivo, mas que infelizmente por muitas vezes é ignorado ou passa desapercebido. Ela não aponta para partidos, ideologias ou alianças políticas específicas. Ela desloca completamente o eixo da discussão. Para ela, o fator determinante não é quem está no poder, mas o que o povo passa a exigir. O decreto dominical não nasce de uma estratégia política, mas de um clamor social suficientemente forte para dobrar a classe política. No livro O Grande Conflito, na página 592, ela diz assim, eu peço a sua máxima atenção, abro aspas, a corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o apoio do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. E ela reforça essa mesma ideia ao afirmar lá no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 150, o seguinte, abro aspas novamente, a fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste de obter leis dominicais. O ponto é claro e direto. Não é a direita impondo algo à esquerda, nem a esquerda impondo algo à direita. São políticos cedendo por medo de perder o apoio, relevância e votos. A motivação não é uma convicção moral, uma convicção espiritual, uma sobrevivência política, nada mais. E é por isso que o cristão nunca pode depositar sua esperança em partidos. Como disse Charles Spurgeon, viver por um partido político é indigno de um homem que se declara cristão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é apolítica. Ela reconhece a existência e o impacto da política, mas ela é apartidária, porque não se vincula, não se submete, não deposita sua esperança em nenhum partido político. Ela reconhece a existência da política, mas se recusa a se submeter a ela como fonte última de verdade, justiça e esperança. Essa fragilidade moral da política explica porque ela nunca é plenamente confiável. Na esteira dos valores, dos princípios, daquilo que é reto, o político sempre pende não para aquilo que é certo, mas para aquilo que preserva seu cargo, sua influência e sua permanência no poder. Como ironizou o escritor polonês Stanisław Jerzylek, num país em que quem dá lavagem aos porcos se candidata, será eleito com os votos dos porcos. E eu complemento, mesmo que seja ele quem depois marque esses porcos e os conduza ao sacrifício bem na sala ao lado. Ellen White descreve exatamente esse cenário, uma classe política que não lidera o movimento, mas que o segue. Ela responde à pressão popular. Mas há um outro elemento essencial nesse debate que torna qualquer tentativa de resolvê-lo apenas por meios políticos ainda mais problemática. A questão da consciência.
críticas feitas a propostas de um dia uniforme de descanso têm destacado que esse tipo de iniciativa entra em choque com a longa tradição americana de proteção à liberdade religiosa e à liberdade de consciência, independentemente da crença ou da ausência dela. Isso mostra que o problema não é apenas legal administrativo, mas profundamente moral e espiritual. Isso nos ajuda a entender por que esse cenário não pode ser explicado apenas pela política norte-americana. Como afirma o Dr. Jonatas Leal em seu artigo Cenário do Fim entre a Interpretação Apocalíptica e a Especulação Política, cuja leitura é recomendável, recomendo você ler esse artigo, reduzir os eventos finais a categorias políticos partidárias é perder de vista a complexidade religiosa, social e espiritual do cenário profético. Pense aqui comigo, o que seria necessário para unir judeus, muçulmanos e cristãos em torno de um mesmo dia de observância? Nenhuma coalizão partidária consegue isso. Somente uma crise de proporções verdadeiramente apocalípticas, capaz de ameaçar a própria existência humana, criaria um ambiente emocional, religioso e social para uma união dessa magnitude. Por isso fica evidente que a progressão dos eventos finais não é meramente política partidária. Esse mesmo cuidado precisa ser aplicado à leitura de Mateus 24. Geralmente, o capítulo é apresentado como uma lista de sinais divididos entre sinais gerais e um sinal específico que marca a breve volta de Jesus. Os sinais gerais descrevem o estado do mundo, como guerras, crises, colapso moral e religioso. Já o sinal específico, nós tratamos ele como a pregação do evangelho do reino a todo mundo, e então Jesus voltará. Esse não é apenas um evento que acontecerá, é uma responsabilidade confiada à igreja. A pregação do evangelho é uma responsabilidade confiada à igreja e isso vai se cumprir. Mesmo assim, o próprio texto não permite que essa missão de pregar o evangelho seja usada para um cálculo de tempo. Jesus foi quem afirmou palavras de Cristo Jesus, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, como está lá em Mateus 24:36. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24:42. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espere, em hora que não sabe. Mateus 24:50. E é por isso que Mateus 24 precisa ser lido junto com Mateus 25. A parábola das 10 virgens se encerra no versículo 13 do capítulo 25. Com qual apelo? Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. O capítulo 25, ele então prossegue, você tem ali a parábola dos talentos, e ele vai se encerrar com a cena do grande juízo, deixando claro, pessoal, que o foco não é curiosidade profética, mas fidelidade prática. E há aqui uma verdade que não pode ser ignorada. Não importa se Jesus voltará daqui um dia, um mês, um ano, 100 anos ou 300 anos. Ninguém espera a volta de Jesus além do limite da própria vida. Nós temos apenas essa vida. Seja ele voltando nos nossos dias ou não, essa é a única oportunidade que temos para nos preparar e para pregar o Evangelho. Eu nunca vi alguém pregar o Evangelho sem senso de urgência. Seja pela convicção de que Jesus pode voltar em seus dias, seja pela consciência de que esta é a única vida que ele tem, a missão sempre carrega urgência. A espera cristã nunca é passiva. Ela é vigilante, ativa e missionária. Portanto, a pergunta central do discurso de Jesus não é quando ele vai voltar, nem quem causará os eventos finais. A pergunta é outra: como está a sua vida? Há preparo? Há fidelidade? Há vigilância? Sempre que o povo de Deus tenta construir narrativas que apontam para datas, partidos ou cenários fechados, essa esperança acaba se tornando uma armadilha. Quando essas expectativas falham, o resultado costuma ser incredulidade, desânimo espiritual e, muitas vezes, descrédito sobre a própria igreja. O chamado bíblico e profético é claro, não é o medo do decreto, nem a curiosidade política que deve nos mover, mas uma vida preparada, fiel e desperta. A volta de Jesus não será anunciada por partidos, mas pela própria presença gloriosa do Filho do Homem. Até lá,
o foco não é decifrar o relógio da história, mas permitir que Deus forme caráter em nós enquanto ainda é tempo.